quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Eu vou me ater aos versículos de número 13 e 14, mas eu queria que nós pudéssemos ler a passagem inteira, que fecha a ideia inteira do texto. Lucas capítulo 2, eu gostaria então que você deixasse aberto o texto nessa passagem. Dos versículos 1 até versículo de número 7 é descrito o nascimento de Cristo. E logo depois, a partir do versículo de número 8 até o versículo 20, é descrito não apenas o anúncio do nascimento de Cristo, mas a repercussão que isto teve. Eu quero nesta manhã me ater aos versículos 13 e 14, que é quando nós temos o Cântico dos Anjos, o Gloria in Excelsis Deo, que é a expressão latina que ficou comumente conhecido, o Cântico dos Anjos. Então eu gostaria que você deixasse aberto nesse texto, os versículos 8 a 20, nós iremos lê-lo inteiro, mas irei me ater apenas aos versículos 13 e 14, fazendo algumas menções durante a exposição ao seu contexto como um todo. Antes de ler a passagem propriamente dita, eu quero começar pensando com você. Você que é pai e mãe que está presente aqui nessa manhã, você se lembra quando o seu filho nasceu, seu primeiro filho, seu segundo filho, ou terceiro, ou por aí vai? Você se lembra como que anunciaram o nascimento do seu filho? Você se lembra como foi? Vou, no meu caso, citar especificamente a minha primeira filha, porque estamos na iminência da segunda a nascer, mas a nossa primeira filha, a Adélia, nós morávamos em São Paulo, a nossa família estava em Brasília, e o nascimento da Adélia foi anunciado via Facebook, um vídeo via Facebook. Nós estávamos na maternidade, havia um vidro que separava a sala de parto dos familiares, e estávamos ali dentro. Então, quando a minha filha nasceu, eu me lembro que a enfermeira pegou o bebê, foi até aquela janela, abriu uma cortina e, de repente, ali estavam os amigos, os irmãos da igreja mais próximos. E, rapidamente, um amigo meu, então, colocou no Facebook e começou a filmar e começou a marcar os nossos irmãos, primos, amigos e por aí vai. O fato é que todos nós que aqui estamos, pais presentes, tivemos experiências diferentes no que diz respeito ao anúncio do nascimento do nosso filho. Todavia, é fato que nenhum de nós teve a experiência de ter o anúncio do seu filho proferido por um anjo. Nenhum de nós teve esse privilégio de ver o anúncio do nascimento do seu filho não apenas ser proferido, mas também cantado por anjos. E eu quero então que você vá lá para Lucas capítulo 2 e acompanhe a leitura dos versículos 8 até versículo de número 20, que diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Antes de qualquer coisa, queridos, apenas para você entender, era costume no Império Romano que poetas e oradores declarassem paz e prosperidade no nascimento de alguém que se tornaria o imperador. Entretanto, Lucas registra
as boas novas de alegria e paz ocasionadas pelo nascimento não de um imperador romano, mas do Salvador e Senhor Jesus Cristo. E este anúncio não foi feito em salões de festas, de um palácio, não, mas nos campos, para um grupo de pessoas totalmente rejeitada na sociedade, que era justamente os pastores de ovelhas. Além disto, não foi feito por anjos. Esse anúncio foi feito por um anjo. Um anjo anunciou o nascimento do Rei do Universo. Porém, após esse anúncio, o que o texto nos descreve é que uma multidão de anjos louvou a Deus. E eu creio que todos os anjos de Deus estavam lá, porque esse foi o evento mais incrível e mais esperado que toda a criação já teve. E o motivo e o tema deste louvor a Deus tem como propósito maior, tem como objetivo maior o nascimento do Messias. A primeira mensagem de Natal, proclamada por um anjo do Senhor, é acompanhada por um hino cantado por uma multidão de anjos. E esses anjos cantaram um hino que nunca mais silenciou, mas que repercute por todos os séculos, por todos os cultos em que a igreja adoradora se reúne, e há de acontecer por toda a eternidade. Esses anjos, tendo vivido em associação com Cristo no céu antes de sua encarnação, conheciam de sua glória, conheciam de sua riqueza, conheciam da sua majestade. Mas é fato também que esses anjos sabiam da queda do homem, e agora viam que Deus havia cumprido a sua promessa sobre a vinda salvadora do seu Filho. Os anjos cantaram sobre Jesus, que nasceu na manjedoura. Eles cantaram sobre Cristo e a salvação que Ele trouxe para este mundo. E eu quero então que você atente para os versículos 13 e 14, que é onde nós iremos nos focar nesta manhã. Que esses anjos glorificaram a Deus. E eu quero apontar para você nesta manhã os motivos do porquê que esses anjos, ao cantarem glória a Deus às maiores alturas, quais eram os motivos que os levaram a fazer isso? O primeiro ponto que penso com você a partir desse texto é que esses anjos cantaram glória a Deus às maiores alturas, porque a salvação glorifica o nome de Deus. A primeira parte da canção dos anjos foi glória a Deus nas maiores alturas. Se você abrir lá em Jó capítulo 38, versículo 7, você vai ver que os anjos que louvaram a Deus lá na criação, agora glorificam a Deus no início da sua nova criação. Vale lembrar que glorificar a Deus na Bíblia é sempre uma atitude responsiva da parte de suas criaturas, que por meio dela lhe prestam honra, lhe prestam gratidão, não apenas pelo que tem visto, mas também por aquilo que tem recebido. Volte um pouquinho em Lucas 1,78 e você vai ver que os anjos cantaram que o tão esperado sol nascente, de fato aconteceu. Diante dos olhos dos anjos, apareceu uma nova demonstração do amor de Deus. E embora a encarnação do Filho de Deus não fosse dirigida aos anjos, mas a nós seres humanos, isso não os impediu de olhar e glorificá-lo. Ao ver o Filho eterno descer de seu trono e tornar-se um bebê, glorificaram a Deus nas maiores alturas. E aqui, nas maiores alturas, é porque tem um sentido de que a maior altura não era capaz de servir como analogia a tamanha bondade e graça divina se manifestando. Os anjos declararam que junto a Deus, nas maiores alturas celestiais, foi manifestada uma glória incomparável, a encarnação de seu eterno Filho divino. E os anjos então atribuem a Deus a glória. Eles reconhecem, confessam e glorificam a Deus pela encarnação do Filho. A encarnação enche a boca dos anjos com louvor e honra ao nome de Deus, porque a salvação de Deus se encarnou na pessoa do seu Filho.
E aqui é importante lembrar que o propósito da salvação é a glória de Deus. Portanto, ao cantar glória a Deus, os anjos estão atestando que Ele, Deus, é o único que deve ser glorificado na salvação. A salvação, de fato, glorifica a Deus e o glorifica no mais alto grau. Então, dessa forma, meu irmão, qualquer doutrina que glorifica o homem na salvação não pode ser e não é o Evangelho. Os anjos cantaram sobre um Evangelho que coloca Deus no princípio, no meio e no fim de todo o plano de redenção de suas criaturas caídas. Então, qualquer mensagem ou doutrina que coloca o homem como centro de sua salvação não foi o Evangelho cantado por esses anjos. Mas eu creio que, além de exaltar e glorificar a Deus pela salvação, eu creio que o glória a Deus nas maiores alturas também aponta para a glória de Deus encarnada em Jesus Cristo. A glória do Senhor, se você observar o versículo 9, diz que foi manifestada em todo aquele acontecimento. E entenda que a glória de Deus manifestada no versículo 9 é descrita nas Escrituras como uma manifestação da presença de Deus entre o seu povo. E aí nós temos que ir lá para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, por exemplo, a glória de Deus se manifestou habitando no tabernáculo. Êxodo capítulo 40 vai falar sobre isso. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 3, vai dizer que essa mesma glória encheu o templo construído por Salomão. É descrito nos versículos de 1 a 3 do capítulo 7 do segundo livro de Crônicas. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E todos os filhos de Israel, vendo a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra e adoraram e louvaram ao Senhor. Só que, quando você segue no Antigo Testamento, nos dias do profeta Ezequiel, aconteceu algo impensado. Por causa do pecado do povo de Israel, Ezequiel descreve que a glória de Deus partiu. Ezequiel, no capítulo 10, viu a glória de Deus saindo do templo. No capítulo 11 de Ezequiel descreve a glória do Senhor subindo de Jerusalém, se dirigindo para o monte ao oriente. Meus irmãos, porém, depois de séculos, a glória de Deus voltou à terra. A glória de Deus voltou à terra na pessoa do Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória divina, reconhecida pelos anjos, estava encarnada na natureza humana daquele bebê lá em Belém. Aquela manjedoura humilde, de certa forma transformou-se no Santo dos Santos, porque Jesus estava lá. Aquele menino deitado nu na manjedoura é a glória de Deus inundando o mundo de uma forma jamais vista. A glória de Deus encarnada na pessoa do Filho foi revelada e anunciada aos anjos, e eles responderam glorificando a Deus. Desta forma, a salvação providenciada por Deus na pessoa do seu Filho foi o motivo dos anjos romperem em um cântico, glorificando a pessoa de Deus. Mais do que isso, esse texto, no versículo 14, ainda nos mostra um segundo motivo do porquê que esses anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas. E o segundo ponto é porque a guerra cósmica, a maior guerra que já aconteceu, chegou ao fim. Desde a queda dos homens, queridos, que os anjos e a criação não tinham motivos para cantar paz na terra. Mas antes da queda do homem, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nos mostra que
havia paz na terra. Isso porque Deus estava ali. Na viração do dia, o homem se encontrava com a pessoa de Deus. Entretanto, após a queda do homem, Gênesis capítulo 3 vai nos mostrar que Deus expulsou o homem do Éden, colocando um querubim com uma espada flamejante para guardar o caminho, porque já não havia mais paz entre Deus e o homem. E a Bíblia nos mostra, e a história atesta isso, que desde os dias da queda de Adão, a terra não conhece mais a paz. Entretanto, agora, quando Jesus Cristo se encarnou, uma milícia, um exército, anunciou a paz. E olha que paradoxo. Uma milícia, ou seja, um exército de anjos, anunciou que agora existe paz na terra. E este anúncio de paz na terra não era a tão conhecida Pax Romana, que era trazida por um decreto de um imperador romano. Não. Aqui não era a cessação de guerra entre grupos rivais. Paz na Bíblia significa muito mais do que uma trégua nas batalhas que enfrentamos na vida. Paz, shalom, como é descrito em Gênesis 1 e 2, significa bem-estar, prosperidade, segurança, plenitude, ou seja, é a terra funcionando como foi criada para ser antes da entrada do pecado. Por isso, essa paz é a paz transcendente que põe fim ao maior de todos os conflitos já existentes, o conflito entre os homens e a pessoa de Deus. A paz revelou-se na pessoa de Jesus Cristo. O príncipe da paz estava agora na terra. É interessante como que os judeus, os rabinos que esperavam, ansiavam pelo nascimento do Messias, no próprio dia em que Cristo esteve entre nós, eles declaravam que o nome do Messias é paz, e grande é a paz, porque quando essa era aquilo que os rabinos ensinavam nos dias que antecediam o nascimento de Cristo, que quando o Messias viesse, ele viria trazendo exclusivamente a paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, o Messias é chamado de o príncipe da paz. E logo depois, no versículo de número 7 do capítulo 9, Isaías explica que esta paz significa a soma total das bênçãos associadas justamente com a chegada do Messias. Então, a paz refere-se, aqui no texto cantado pelos anjos, refere-se à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo está na terra, por isso os anjos cantam que agora existe paz. Jesus Cristo, de forma essencial, é a paz em sua pessoa. A paz é o fruto da encarnação, é a condição na qual a ira de Deus é afastada e a sua graça se estende a homens que não a merecia. Aquele bebê nascido em Belém significa paz na terra. A paz que desceu do mais altos céus, invadiu a terra. Dessa forma, a paz que os anjos cantaram é sobre a alma perdoada e o Deus perdoador. Aqueles anjos cantaram sobre a reconciliação entre o homem pecador e o Deus santo que foi ofendido. Os anjos cantaram que com a chegada do Messias, a guerra existente entre Deus e os homens chegou ao fim. Meus irmãos, quando lemos, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 20, Paulo vai dizer que Cristo veio promulgar a paz entre Deus e os homens. E esta inimizade acabou porque a paz foi feita através do sangue do Messias derramado naquela cruz. Assim sendo, para aqueles que ouvem a mensagem e creem no Messias, a guerra entre Deus e eles acabou, terminou. E os anjos então finalizam
na última parte do versículo 14, quando eles dizem a quem ele quer bem. E aqui é o terceiro motivo do porquê esses anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas. É porque a maior dádiva de Deus aos homens se revelou na pessoa de Cristo. O coro celestial finaliza a canção apontando que Deus trará paz aos homens sobre os quais repousa o seu favor. E novamente aqui a ênfase é dada a Deus e não aos homens. Esta expressão traduzida por a quem ele quer bem é uma palavra grega só, a palavra eudokia. E regularmente essa palavra é usada no Novo Testamento para designar o bom prazer de Deus, a sua livre determinação em salvar os homens. Então aqui os anjos cantaram que a paz de Deus é derramada sobre os quais o favor de Deus repousa. Dessa forma, essa expressão, a quem ele quer bem, ou a eudokia divina, expressa a sua vontade original de salvar os homens, expressa o pensamento da livre escolha de Deus, daqueles a quem ele deseja favoravelmente salvar. E esta vontade se estabelece de acordo com quem ele salva. Por isso a eudokia corresponde à exteriorização da graça e os benefícios de Deus. Dessa forma, quando os anjos cantam que Deus quer bem aos homens, eles estão simplesmente dizendo que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvá-los. Agora, o que às vezes passa desapercebido nesse texto é que esses anjos que aqui estão cantando, estão falando sobre a salvação dos homens. E é fato que esses anjos viram outros anjos caindo. As Escrituras mostram que Satanás, um anjo, arrastou com ele uma terça parte dos anjos. Entretanto, a Bíblia não descreve que Cristo veio para salvá-los. Cristo não veio para salvar os anjos. E os anjos aqui louvaram, sem qualquer traço de inveja ou rancor, que Jesus Cristo veio para que Deus derramasse sobre os homens o seu favor, a sua graça salvadora. Estes anjos, com alegria, cantaram sobre as boas novas, porque verdadeiramente eram boas novas para os homens, criado um pouco menor que aqueles cantores celestiais, como Hebreus atesta. E embora o coral de anjos louvando a Deus no céu seja extraordinário, nós na terra é quem recebemos a melhor parte. Somos nós quem recebemos a graça salvadora de Deus. Nós é quem somos objetos da maior dádiva divina, a pessoa de Jesus Cristo. Deus se tornou um homem e não um anjo. Deus, em Cristo, redimiu homens e não anjos. Por isso, a melhor parte é a dos homens. Os anjos cantaram sobre um Deus que ama a humanidade, um Deus que se preocupa e age com boa vontade para com eles. E novamente aqui salientamos que por causa do pecado, nós, seres humanos, nunca evidenciamos aprovação diante de Deus. Vale lembrar que o homem representado por Adão foi reprovado lá no teste do Éden. E desde a queda do homem, meu querido irmão e irmã, o homem em pecado continua sendo reprovado diante do Senhor. Todavia, os anjos cantaram que Deus demonstrou sua aprovação aos homens por meio da pessoa de Jesus Cristo. E por ter enviado o Filho aprovado a este mundo, os homens, mulheres que creem em Cristo, são libertos de seus pecados e aprovados diante de Deus por meio dos méritos e justiça de Cristo. O coro dos anjos evidencia que Deus Pai doou à terra, naquela noite em Belém, o que lhe era mais amado e valioso, a saber, seu Filho Jesus Cristo,
sobre o qual pousou sua aprovação desde a eternidade. E nesse texto nós cantamos nessa manhã: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. E como é que nós podemos saber que de fato a boa vontade de Deus para com pecadores existe? Basta olharmos para a manjedoura e lembrar que a encarnação do Filho de Deus é porque Deus está disposto a perdoar os nossos pecados. Por isso, a maior demonstração do cuidado providencial de Deus pela humanidade perdida e condenada é o seu Filho Jesus Cristo. A maior dádiva dada por Deus aos homens foi cantada pelos anjos: a salvação de homens perdidos em pecados através do Filho Jesus Cristo. E diante, queridos, de um cântico como desse, de um cântico descrito nas Escrituras, nós precisamos, ao cantá-lo, ao ouvi-lo, precisamos responder a ele. E como que esse texto se encaixa na nossa vida? Eu quero pensar com você nessa manhã algumas implicações dele para nós. A primeira é que nós precisamos crer no Cristo cantado na canção dos anjos. Os anjos louvaram a Deus por causa do nascimento de Jesus. Através de Cristo, Deus é glorificado na salvação, porque Jesus derrama paz entre aqueles que Deus graciosamente salvou. Então, esta canção expressa a fé que aqueles anjos tiveram em Jesus Cristo e em sua missão redentora. Mais do que isso, grande foi o impacto da encarnação. Aqueles anjos romperam em louvor a Deus. Nós temos que pensar, queridos, qual o efeito o Natal tem em minha vida. Quais transformações aconteceram comigo por saber que Jesus Cristo se encarnou e morreu na cruz pela remissão dos meus pecados. E eu quero que você repare no contexto do nascimento de Jesus Cristo, que nós lemos. Os anjos louvaram, e os pastores imediatamente receberam pela fé a mensagem que Deus lhes enviou, e responderam imediatamente em obediência. Os anjos cantaram, um anjo anunciou, os anjos cantaram, e os pastores ouviram e responderam a isso. Os versículos 17 e versículo 20 do capítulo 2, você vai ver que depois que encontraram um bebê, aqueles anjos transmitiram as boas novas a outros homens, mas o versículo 20 vai dizer que também voltaram glorificando e louvando a Deus. Meus irmãos, o que os anjos e os pastores nos ensinam é que não é suficiente ouvir sobre Jesus. Não é suficiente espiar a manjedoura e dizer: olha que linda cena tem nesse presépio. Olha que bebê fofinho, isso me faz bem. Não é suficiente. Não é suficiente você cantarolar canções de Natal, e nessa época é provável que você vai cansar de ouvir uma música: é Natal e o Ano Novo também. Não é suficiente cantar canções de Natal. Não é suficiente você no Natal bater ponto em alguma igreja e ouvir cânticos, participar de cantatas, ou simplesmente ouvir mensagens sobre o Natal. Não é suficiente. Assim como os anjos, e principalmente imitando o exemplo dos pastores, nós precisamos crer que naquela manjedoura, o menino envolto em faixas é o Salvador do mundo. Por isso, a verdade, como disse um servo do Senhor no passado, é que mesmo que Cristo tenha nascido em Belém 1000 vezes, mas se não nasceu dentro de você, você estará eternamente perdido. O Cristo que nasceu no mundo deve nascer em seu coração. O sol nascente precisa brilhar em seu coração dominado
pelas trevas. O sentimento religioso, mesmo na época de Natal, sem o Cristo vivo, é um caminho de trevas, é um caminho de condenação. Por isso digo para você nessa manhã que o único que é capaz de iluminar os nossos corações salvadoramente é Jesus Cristo. Por isso, crê em Jesus Cristo. Aproprie-se do verdadeiro sentido do Natal, que Cristo se encarnou para nos salvar. Então não basta simplesmente falar sobre Cristo, nós precisamos crer no Cristo cantado pelos anjos. Uma segunda implicação desse texto é que precisamos entender que sem Cristo ainda estamos em guerra contra Deus. Aqueles anjos, mesmo não estando em guerra contra Deus, cantaram sobre a paz que Deus derramou sobre os homens através de Cristo. E aqui nós temos que recordar que os anjos caídos, a Bíblia descreve que estão presos em algemas eternas, esperando o seu julgamento. Todavia, os anjos que louvaram ao Senhor pelo nascimento de Cristo, são os anjos que não caíram. Mas, eis aqui o que é muito interessante. Os anjos cantaram de uma graça salvadora que nunca experimentaram. Os anjos caídos estão eternamente separados de Deus. Para eles, só lhes restam julgamento e condenação eterna. Entretanto, isto é algo diferente para nós homens. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho, uma mensagem de paz para os homens. E desde que o homem caiu em pecado, o homem tem sido assolado por guerras. Tem acontecido guerra de várias formas, de todos os tipos, guerras mundiais envolvendo nações, guerras civis, guerras urbanas. Nós aqui no Brasil estamos vivendo isso por conta de várias facções criminosas. Se não bastasse guerra com os outros, existe ainda, de certa forma, guerra contra a criação. Nós, seres humanos, nós nos voltamos contra a natureza, nós matamos animais, devastamos florestas para lucrar com a venda da madeira. Se não bastasse a guerra que fazemos com os outros, com a criação, às vezes temos guerra conosco mesmo. Quantos de nós não conseguem ter paz consigo mesmo? Vivem cercados, ou o tipo de pessoa que tem uma vida atormentada, atribulada, uma consciência pesada, não consegue encontrar paz em nada e ninguém. Mas entenda que esses anjos cantaram justamente sobre aquele que veio para restaurar e equilibrar todos os nossos relacionamentos. Quando o homem caiu em pecado, rompeu seu relacionamento com Deus, e é relacionamento com Deus que equilibra os demais relacionamentos, consigo mesmo e também com o próximo. A mensagem do Evangelho é que em Cristo Deus reconciliou consigo o mundo. O Evangelho de Deus é um tratado de paz para os homens. Assim sendo, acredite que a única fonte em que sua alma pode encontrar paz está na pessoa e na mensagem de Jesus Cristo. Você que me escuta nessa manhã, você pode lutar, você pode trabalhar pela paz do seu coração, mas você nunca irá encontrar sozinho, porque a paz não se encontra senão na pessoa de Jesus Cristo. Efésios 2,14 consta que Ele, a saber, Cristo é a nossa paz. A última palavra de Jesus antes de caminhar para a cruz aos seus discípulos foi: a minha paz vos dou. Romanos capítulo 5, versículo 1 afirma que temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a paz ao efetuar e criar a paz. A paz é uma pessoa, a paz é Jesus Cristo. Por isso, se você se encontra longe de Cristo, eu quero lhe falar que você ainda continua em guerra
contra Deus. E estar em guerra contra Deus era estar em guerra também consigo mesmo e com os outros. Assim, a mensagem do Natal para você é que enquanto você não se voltar para Cristo, você continuará vivendo com o punho cerrado e os dentes rangendo contra a pessoa de Deus. Enquanto você não voltar-se para Cristo, você continuará debaixo do juízo e da condenação de Deus. Por isso, o cântico dos anjos tem que levar você a correr para aquele que é a nossa paz. Corra para Cristo, que promulga a paz entre a alma perdoada e o Deus perdoador. E eu quero finalizar o sermão nesta manhã com uma última implicação dele para nós. Que nós precisamos viver um cristianismo que canta de alegria pela salvação recebida. Meus irmãos, os anjos cantaram. E a sua canção era glorificando a Deus pela salvação dos homens. Notas de alegria embalaram as letras desta canção. E mesmo os anjos, não tendo qualquer relação quanto à salvação, no que diz respeito ao nascimento de Cristo, eles ficaram entusiasmados e cantaram de alegria. E se você depois lê Lucas capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que há vários cânticos de alegria por conta do nascimento de Cristo. Isabel, Maria, Zacarias, o texto que nós lemos, os anjos cantaram por conta do nascimento de Cristo. E a grande pergunta que faço para nós esta manhã, que somos salvos em Cristo, nós não deveríamos fazer o mesmo? Os nossos corações não deveriam regozijar-se por tão grande salvação? O nosso cristianismo não deveria ser tão vibrante quanto as canções mais alegres que existem? É fato que às vezes eu penso que vivo em meio a muitos cristãos, e às vezes até mesmo eu sou esse cristão, que perdeu o brilho nos olhos, o ardor no coração, aquele sorriso de orelha a orelha por conta das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Como cristãos, temos que cantar sobre Jesus Cristo enquanto vivermos. Temos que cantar sobre Ele quando morrermos, porque cantaremos sobre Ele na eternidade. Por isso, a minha oração, o meu desejo, o meu clamor a Deus é que Deus brote no meio da igreja brasileira um cristianismo que canta, um cristianismo vibrante, um cristianismo feliz. E acredite, meu irmão e minha irmã, que um cristão viver um cristianismo menos do que isso, tem experimentado um cristianismo deformado, porque se somos salvos em Cristo, nós temos que imitar os anjos e viver o cristianismo de forma alegre e contagiante, porque os miseráveis, a Bíblia fala que são aqueles que estão longe de Deus, os condenados, mas os salvos são descritos como bem-aventurados, como felizes. Agora, eu quero que você pense no seguinte: pense que quando Deus anunciou o nascimento de Jesus, se Ele tivesse enviado criaturas carrancudas e que tivessem avisado sobre o nascimento do Salvador de forma desanimadora. Imagine aquilo que os anjos fizeram aqui, se fosse descrito por pessoas cabisbaixas, desanimadas. Ó céus, acho que nasceu um bebê, talvez ele viva alguns dias, talvez não. Será que nós não ficaríamos extremamente receosos em crer nisso? Isso porque boas novas de alegria não combinam com mensageiros carrancudos e desanimados. Pense que
às vezes você, eu, nós, pela forma que temos vivido o nosso cristianismo, nós temos sido este mensageiro carrancudo e desanimado, falando da maior das alegrias da terra, a salvação em Jesus Cristo. Quando os anjos viram do céu, eles contaram das boas novas da mesma forma que criam nelas. Eram boas novas de alegria. Tenho um irmão, amigo meu em São Paulo, que sempre diz que a primeira impressão é a que fica. E você nunca terá uma segunda chance para deixar a primeira impressão. No que diz respeito ao cristianismo, deixe uma boa impressão aos seus ouvintes. A mensagem do Evangelho pode impactar os ouvintes se a mesma for condizente com o semblante e empolgação do mensageiro. O Messias chegou, Deus invadiu o mundo, Ele visitou o nosso planeta, Ele veio nos salvar, mas virá julgar. Então, nada menos que alegria deve preencher a alma de um cristão ao falar, ao pensar, ao viver isto. Por isso, ó cristão, deleite-se em Deus e o louve vivendo um cristianismo alegre, vibrante, por crer e confessar que o Rei de toda a terra visitou este planeta e o salvou por sua morte e ressurreição. Alegre-se no Cordeiro, que pelos nossos pecados foi esmagado e derramou sua vida até a morte, para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Curva a sua cabeça.